Bom dia a todos. Estamos aqui para o segundo e último dia do PMO de dezembro de 2021. Meu nome é Thiago, eu vou acompanhar vocês ao longo dessa manhã para apresentar todas as principais informações sobre o PMO de dezembro. É, Desculpa, PMO de dezembro. Vou compartilhar com vocês a agenda, só um minuto, por favor. Só um segundinho, a agenda que nós publicamos e acabamos e vamos antecipá-los, que vamos ter um pequeno ajuste nessa agenda de hoje, por conta da disponibilidade das apresentações. Uma das nossas apresentações não pôde estar disponível a tempo e a gente vai antecipá-la um pouquinho. A apresentação sobre a previsão de afluências, ela vai ser adiado por conta de alguns problemas técnicos. Para a gente não ter nenhum prejuízo, a gente já vai apresentar os resultados do PMO agora, às 9 horas, e depois a gente segue a nossa sequência normal, que vai ser previsão de influências, atualização da tabela de duração dos intervalos horários e patamares, atualização de dados de ETDP e aprimoramento do modelo Decomp para janeiro de 21. E depois faremos a nossa leitura da ata e o nosso encerramento previsto para as 11h30. A gente trouxe os resultados do PMO já de uma vez, sem nenhum prejuízo, porque o deck preliminar já está disponível desde na metade da madrugada de hoje. Então, já temos são informações que já estão públicas. A gente só vai antecipar as nossas análises. Não é a sequência que a gente usualmente usa, nem a sequência que seria ideal, mas para a gente não ter nenhuma perda de horário, garantir e ser eficiente nessa nossa apresentação, a gente vai antecipar esses resultados para a gente não perder muito tempo no dia de hoje sem necessidade. Antes de mais nada, ficamos com uma pergunta. Na noite de ontem, nós respondemos uma pergunta do Leandro Nassif, da Copel, que depois a gente identificou o real motivo e que ele gostaria de retificar a nossa resposta. O Leandro perguntou o seguinte: boa noite. Temos observado que o CVU da térmica marginal despachada por garantia energética, informado no grupo do PDP, tem ficado menor que o CVU marginal informado no REPDOI. Qual o motivo? Lembrando novamente, para quem não estava aqui ontem à noite, que o grupo do PDP é um grupo de contatos que a equipe do ONS interage com os agentes de geração para fechar o programa do PDP, para fechar quais vão ser as usinas que vão gerar naquele dia, no dia seguinte. E o REPDOI é o relatório executivo da programação diária da operação, que é publicado após o término do PDP. E o Leandro quis saber por que a comunicação via grupo de contato estava divergindo do que veio finalmente no REPDOI. E o motivo que a gente identificou de fato foi a questão de usinas em substituição. O que acontece? Muitas vezes um agente ele não tem condições de gerar naquela usina e ele pode substituir com uma outra usina. Ele pode ser do próprio parque ou de algum outro gerador que não esteja gerando no PDP originalmente, ele pode pedir essa substituição. Lembrando que créditos de GEFON não podem ser utilizados nesse período contra a garantia energética autorizada. Mas você pode sim. O agente ele tem o direito, sim, de não gerar, ser chamado para gerar com a sua usina, não tendo capacidade de gerar, ele pode procurar outra usina, que pode ser do próprio agente ou de outros agentes, para conseguir fazer essa substituição de geração. Aí, por esse motivo, às vezes acontece que usinas até mais caras, mas lembrando, o CVU que vai valer no final das contas vai ser o CVU da térmica que foi substituída, não a que fez a substituição, que vai contar para termos dos cálculos da garantia energética. Mas, enfim, por isso que muitas vezes há essa divergência, porque quando a gente fechou a informação original, estava lá preservado de quem foi chamado para gerar, e no REPDOI acaba ficando informação de quem vai gerar de fato, por conta dessas substituições. Mas, inclusive, no REPDOI tem lá também alguma segregação, mas em alguns relatórios aparece sem a segregação e outro com a segregação, pode ficar um pouco confuso de que, olha, por que a usina ia gerar, depois não gerou mais, e a térmica marginal mudou, mas isso aí por conta da substituição e tem todo o tratamento específico. No final das contas, o CVU marginal, ele fica preservado, mas a térmica marginal tem essa nuance da substituição.
Obrigado, Leandro. Desculpa por ontem nós não conseguimos ter recuperado toda a informação que referente à sua pergunta. Hoje que bom que hoje nós tivemos essa oportunidade de retificar a nossa resposta. E dando sequência à nossa apresentação de hoje, eu vou convidar a Daniele para fazer a apresentação sobre os resultados do PMO. Por favor, Daniele. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião do Programação Mensal da Operação. Vou compartilhar minha tela aqui, Tiago. Você só me confirma se já está em modo apresentação. Por favor. Certinho, Daniela. Pode Certinho? seguir, Daniela. Pode seguir, por favor. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou trazer os resultados da Programação Mensal da Operação, PMO de dezembro. Então, como o Tiago já adiantou, né, vou passar aqui, na nossa agenda já estava prevista uma breve explicação sobre as rendas e a previsão de carga, em seguida os principais resultados. Eu vou fazer essa primeira parte aqui da apresentação, começando aqui pelas energias naturais afluentes. Vocês não viram ainda a apresentação, né, dos resultados, né, da previsão de vazões, mas em breve vocês terão esses resultados, eles já estão, até os dados estão públicos, todos no Sintegre, como o Tiago alertou. Bem, mas então, vindo aqui direto para as energias, para o mês de dezembro, nós esperamos aqui no valor esperado, no Sudeste, em torno de 99% da MLT, 47 mil megawatts médios. No Sul, 55% da MLT, no Nordeste, 86% da MLT e no Norte, 215% da MLT. Esses são os valores para a previsão mensal do mês de dezembro, com destaque aqui que para a primeira semana, que é a semana aqui que a gente dá analisa com maior lupa nessa primeira semana, né, nessa primeira revisão do PMO, nós temos os valores de ENA para o Sudeste, Nordeste e Norte, Nordeste não, Sudeste e Norte, um pouquinho inferiores aos que estão na previsão mensal, porque a gente vê que ao longo das semanas há uma elevação dessas ENAs, e isso a gente vai observar logo mais nos resultados, né? Então, nas primeiras semanas a gente tem já uma previsão de vazões boa para a região Sudeste e para o Norte, uma elevação que culmina no final da semana com afluências bem elevadas. Em relação à previsão de carga, nós temos um comportamento até contrário um pouco, né? A gente tem essa semana do feriado, a quinta semana aqui, com uma redução da previsão de carga, né, em função dos feriados. Então, a gente tem em torno, no mês de dezembro, em torno de 70 gigawatts médios, e a ENA total aqui do mensal desse mês aqui dá em torno de 78 gigawatts médios. Ok? Então, a partir desses principais dados de entrada, e considerando aqueles dados apresentados ontem pela Diana, nós fizemos, também considerando, isso aqui é só uma reprodução da oferta de importação de energia, destacando que essa oferta de importação de países vizinhos não entra na simulação da programação mensal da operação, é apenas considerado na programação diária. Essas são as mesmas informações que nós apresentamos ontem, fica aqui apenas para constar, né, a oferta pela Eletrobras e pela Enel para a importação do Uruguai, de 295 megawatts médios, e 275 pela Enel, e no caso da Argentina, a oferta de 2.200 megawatts médios, com CVUs variando, conforme apresentado aqui na tabela, entre R$ 1.100 e R$ 2.300, e no caso da Argentina, entre R$ 1.300 e R$ 2.000 por megawatt-hora. Então, partindo para os resultados, a partir de todos os dados apresentados ontem e dessas previsões de vazão, nós chegamos aqui ao custo marginal de operação por subsistema, na primeira semana, em média, em R$ 41,61, equalizado nos 4 subsistemas. Esse valor permanece estável nessas 4 primeiras semanas, e já na quinta semana do PMO de dezembro é esperada uma redução do CMO dos subsistemas Nordeste e Norte, indo a zero, né, com vertimento turbinável, e no Sudeste uma pequena redução também para R$ 32 por megawatt-hora. Lembrando que esse mês de dezembro ele vai ser revisto, nós faremos revisões semanais, então o enfoque da apresentação de hoje é só sobre os resultados da semana que vai do dia 27 de novembro até o dia 3 de dezembro. Então, esse gráfico aqui à direita, esse diagrama esquemático que apresenta os subsistemas, os principais troncos de interligação entre eles, a gente destaca aqui os principais limites que foram atingidos nessa simulação da primeira semana.
Então, nessa primeira semana operativa de dezembro, nós tivemos o bipolo no patamar de carga pesada e média, atingindo seu limite, e a FNS nos patamares de carga pesada, média e na leve somente no limite conjuntural. Portanto, a gente ainda tem troncos de interligação que permitem conectar os 4 subsistemas e os semiós permanecem equalizados. Adiantando, né, na quinta semana, nessa revisão, a gente observa que a gente atinge o limite de FNS mais FNES. Portanto, há um desacoplamento entre Norte e Nordeste e Sul-Sudeste, que será revisto nas próximas semanas. Vamos aguardar para ver como é que vai vir a previsão de vazões e demais dados do estudo. Em relação à energia armazenada, então a gente parte com os reservatórios do Sudeste em 19,3% da energia armazenável máxima, e chegaremos ao final da primeira semana com 19,3% e ao final do mês de dezembro com a expectativa de 26,1% da energia armazenada. Na região sul, a gente parte com 55,2%, uma pequena queda, um pouco expressiva aqui para 52,3% ao final da primeira semana, chegando a 49,9% ao final de dezembro. Já para a região Nordeste, a gente também tem uma trajetória de ascensão, saindo de 36,9% da energia armazenada, chegando a 38,2% no final da primeira semana e 47,5% ao final de dezembro. Na região Norte, saímos de 34,5% da energia armazenada, chegando a 31,4% no final dessa semana e no final de dezembro com 40,6% da energia armazenada. Bom, ainda sobre o custo marginal de operação, uma análise que costumamos trazer aqui é essa análise de variação do CMO, onde a gente apresenta os valores que a gente tinha observado para essa semana, no estudo feito na semana passada. Então, a gente tinha um CMO médio na casa dos R$ 88,00 por megawatt-hora, esse primeiro valor apresentado aqui, nessa tabela, e a partir desse primeiro estudo, nós fazemos uma sequência de estudos onde a gente vai atualizando parte dos dados de entrada para tentar identificar o motivo dessa variação do CMO. O primeiro estudo apresentado aqui, como novo acoplamento, a cada mudança de PMO, a cada mudança de mês, a gente tem uma atualização da função de custo futuro do New Wave, uma atualização geral da previsão de vazões, isso tem um efeito cumulativo, então a atualização de vazões e da função de custo futuro levou a uma queda do CMOs dessa faixa de R$ 88,00 por megawatt-hora para R$ 46,00 por megawatt-hora, na carga média, e os demais dados que são atualizados que foram atualizados nessa revisão, como nível de partida, carga, disponibilidade das usinas, os limites elétricos, as restrições hidráulicas, eles não afetaram tanto assim os CMOs dos subsistemas. Então, os 4 subsistemas estão com R$ 42,23 no patamar de carga pesada, R$ 41,84 no patamar de carga média e R$ 41,18 no patamar de carga leve, ao final de todos, da incorporação de todos esses conjuntos de dados revisados para a SPMO. Tendo como base esse custo marginal de operação, a gente tem como consequência a programação de despacho térmico por ordem de mérito. Na semana passada, a gente tinha um despacho térmico até de 7 gigawatts médio, cerca de 7 gigawatts médio, a gente manteve, a redução foi pequena, porque nessa faixa de CMOs variando entre R$ 80,00, R$ 89,00 e R$ 40,00 por megawatt-hora, existem poucas térmicas que deixam de ser acionadas, né, por ordem de mérito. Então, o despacho por ordem de mérito no SIM previsto para essa semana é de 6.799 megawatts médios, distribuídos conforme apresentado nesse primeiro gráfico, entre os subsistemas Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. O Sul praticamente somente com restrição elétrica, uma pequena inflexibilidade. Por ordem de mérito, a gente tem um destaque aí para o Nordeste, com 1.515 megawatts médios de geração térmica despachada, e por inflexibilidade nós temos no Sudeste o destaque de 3.354 megawatts médios. E na região Norte também inflexibilidade de 954 megawatts médios. Essa geração térmica é a geração da primeira semana desse gráfico. Na tabelinha abaixo, a gente apresenta a geração térmica
prevista pelo DECOMP para todas as semanas desse mês de dezembro. Com destaque que essa geração térmica é meramente indicativa, né? O comando de despacho térmico é dado na programação diária com auxílio do modelo D100, então isso aqui é só a título informativo, né? A função de estrutura do DECOMP que passa essa informação indiretamente para o D100 e depois fazer esses ajustes e o comando do despacho térmico. Ainda sobre despacho térmico, a gente publicou já os resultados, né, dessa simulação no Sintegre, no DEC preliminar. Os dados estão disponíveis, em seguida disponibilizaremos um informe preliminar desse PMO com uma tabela detalhada de todas as usinas térmicas, separando por patamar de carga qual foi a titulação do despacho, se seria por inflexibilidade, ordem de mérito ou razão elétrica, por subsistema. A gente apresenta aqui só um extrato dessa tabela, depois ela vai estar disponível logo mais para todos, para consulta. Então, aqui é só um extrato das principais usinas que foram comandadas nesse PMO, na região sudeste, essa tabela de cima, e na região sul, a tabelinha que fica abaixo. E agora, o despacho térmico para as regiões Nordeste e Norte, só das principais usinas e o total do subsistema ao final de cada uma dessas tabelas. Fica aqui para a consulta dos senhores, a apresentação será publicada logo em seguida. Em relação às usinas movidas a GNL, cujo despacho é comandado com 9 semanas de antecedência, então a gente já está fazendo o comando da semana do dia 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022, né? Para essa semana, o benefício de despacho das usinas a GNL seria da casa de R$ 40 por megawatt-hora, conforme apresentado aqui, o benefício, o bem GNL, né? E o CVU das usinas movidas a GNL que nós temos na configuração, que são as usinas de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, são superiores a esse benefício. Portanto, não há indicação de comando antecipado por ordem de mérito dessas usinas. Mas, embora essas usinas não sejam despachadas por ordem de mérito, de custo, o ONS mantém o seu despacho antecipado para essa semana, continua comandando o seu despacho para essa semana, que vai do dia 29 de janeiro a 4 de fevereiro, por garantia energética. Bom, em relação a informações adicionais, então a gente já comunicou, no DEC preliminar foi publicado nessa madrugada, o fórum está aberto para envio de perguntas, né? Estamos aqui à disposição, se tiverem algum questionamento, não havendo questionamentos, logo em seguida, meio-dia, a gente publicaria o DEC definitivo para consulta dos senhores. Eu acho que, Tiago, não tem mais, aqui está o caminho, estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, podem enviar as perguntas também aqui pelo chat. Tiago? Obrigado, Daniele. Com essa apresentação da Daniele, a gente encerra o nosso primeiro bloco, faremos um intervalo de 5 minutos e na volta responderemos as perguntas que estiveram enviadas no nosso chat e daremos sequência às apresentações do PMO. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando prosseguimento à nossa reunião do PMO de dezembro de 21, eu vou fazer a leitura das perguntas que chegaram aqui no nosso chat. A primeira delas é a do Lucas Almir dos Santos Fernandes, da Log Energia. Pesados, na verdade, boa tarde, queria um bom dia. Creio que essa questão já tenha sido respondida no dia de ontem e peço desculpas se for o caso, mas poderiam explicar o motivo da redução do limite FNS de 4.100 para 3.600 nos patamares pesado e médio e 3.300 no patamar leve? Lucas, a gente está entendendo que você está comparando o que saiu no relatório preliminar de limites na segunda-feira e o que a gente considerou no DEC. Houve sim essa diferença no FNS. O motivo dessa diferença é a atualização das premissas de geração na UHE Belo Monte. Essa atualização decorreu de outra atualização, que é da previsão de vazões. Quando essas premissas foram definindo todas as premissas,
trabalhamos com uma previsão de vazão da semana anterior, aí nessa semana tivemos uma revisão da previsão de vazões do rio Xingu, que foi bastante significativa. Inclusive, foi um pouco o tema da apresentação de ontem da Cândida, quando ela mostrou o acompanhamento das vazões ali no Xingu, vai ser tema da apresentação da nossa equipe de recursos hídricos mais tarde. Vocês vão ver que as previsões de vazões para o Xingu, elas estão se realizando mais elevadas por conta ou seja, por conta dessa revisão de vazões, nós atualizamos as premissas de geração que são utilizadas para construir os limites de intercâmbio. E agora eu queria ressaltar uma questão muito importante. Por mais que tenha parecido que, olha, o FNS reduziu, é porque quando a gente trata os limites para o New Wave, a nossa equipe que calcula os limites, eles buscam o par ótimo entre FNS e bipolos. Nesse caso, não é que a gente perdeu o limite, não, pelo contrário, o par FNS bipolos anterior e o novo do par FNS bipolo anterior para o novo par FNS bipolos, tivemos ganho nos limites, sim. Só que o ganho do bipolo foi superior à perda que você identificou e que consta lá do FNS. Ou seja, na prática, a gente ganhou o limite de escoamento de energia da região norte para cá. A única questão é que a gente tem que conjugar esses dois pares de FNS com bipolos. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta. O Lucas tem uma outra pergunta também, que é sobre o caso de Norte Fluminense. Ele comentou assim, com relação ao comunicado com relação ao comunicado do corte de combustível associado ao Norte Fluminense, foi mencionado que o envio da informação havia cedido o limite para que entrasse no DEC. Isso significa que será considerado apenas a partir da revisão 1 ou nem será considerado nesse PMO? Agradeço a atenção. Olha, Lucas, nesse caso vai depender da declaração do agente na semana que vem. Como o próprio agente, no comunicado de ontem, ele argumentou que havia algumas questões contratuais que poderiam estar sendo invadidas ali, foi o que ele trouxe na declaração, no comunicado dele. A gente sabe que tem uma incerteza nesse valor e vai depender o que a gente vai considerar na revisão 1 vai depender do que for declarado para a revisão 1 para a semana que vem, que a gente sabe que tem muita incerteza, inclusive na declaração do próprio agente. E a gente não considerou para essa revisão, até porque o que temos de formal, via procedimento de rede, foi a declaração de quarta-feira, às 2 horas da tarde. Ok, Lucas? Obrigado pela pergunta. O Rômulo Camargo, ele questiona os resultados do modelo computacionais, eles têm sido sistematicamente afastados da realidade operativa. Pergunto se o uso de tais modelos tem sido somente para a geração do CMO. Obrigado. Rômulo, o desvio entre a política operativa e os resultados dos modelos computacionais têm sido objeto de análise. Ontem, a apresentação do Vinícius divulgou os trabalhos do Comitê Técnico CMO-PLD, que tem justamente esse principal objetivo, que é buscar soluções para aproximação entre os resultados do modelo e a realidade operativa. A gente ali está bem claro as nossas iniciativas, vão ter participação dos agentes para coletar subsídios, para implementar essas soluções. E quanto ao uso desse modelo, a gente tem que lembrar que o resultado final, o fim da cadeia é a execução do DCEM, que um dos principais usos do DCEM no final da cadeia é a titulação da geração térmica, é identificar o que é ordem de mérito, o que é a distribuição de custos no setor, identificada pela cadeia de modelos, via as titulações, que são os motivos de geração. Hoje, para a geração termoelétrica, o uso final tem sido para identificar as titulações termoelétricas, os motivos de geração, que vai ser insumo para todo o cálculo de custos do setor, seja para cálculo de encargos, seja para geração a ser remunerada pelo PLD, seja para respeito aos contratos CCAR os contratos regulados com as distribuidoras, enfim, esse é o principal uso hoje para a cadeia de modelos, não só a formação de preços na CCE, mas a titulação que sai da execução dos modelos da cadeia aqui no INS. O Flávio Guimarães, da Votorantim Energia, pergunta o seguinte: prezados, há algum montante sinalizado para a geração fora da ordem de mérito, considerando a próxima semana operativa? Algum montante depende de CVU?
Flávio, hoje à tarde o CMSE vai ter mais uma reunião técnica. Essa decisão vai ser deliberada lá. A gente, de fato, não tem, a gente não pode adiantar nenhuma informação porque justamente não foi decidido ainda para a próxima semana operativa. Vai depender da reunião de hoje à tarde do CMSE e é de praxe. O CMSE deliberando por algo diferente do que vinha sendo deliberado, ele vai divulgar alguma nota para dar a devida transparência. Obrigado, Flávio, pela sua pergunta, espero ter respondido. Na sequência, eu vou convidar a Maria Helena para fazer a apresentação sobre os novos patamares de carga, a revisão da tabela de patamares de carga para os modelos computacionais. Por favor, Maria Helena. Está sem som. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Helena Azevedo, trabalho na Gerência de Previsão de Carga. Estou aqui para dar uma informação a vocês a respeito de uma alteração na tabela de intervalos de patamares de carga, que consta no anexo A do procedimento do submódulo 4.4 do procedimento de rede. Eu vou aqui só compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Então, né? Perfeito. Deixa eu botar no módulo de apresentação. Peraí, acho que não está aparecendo, né? Só um minutinho. Para o primeiro slide. Eu vou voltar, gente, de novo. Uhum. Vou compartilhar, só um minuto. Deixa eu ver se agora vai. Vocês estão vendo? Não, né? Maria Helena, acho que você tem que voltar para o primeiro slide. Se colocar a seta para a esquerda, acho que ele volta os slides. Se você voltar os slides, vai aparecer. Peraí, só um minuto. Uhum. Eu vou de novo não compartilhar. Não sei o que está acontecendo. A apresentação parece estar no final, tem que ir para o início. Entendi, tá certo. Deixa só um minuto, peraí. Deixa eu ver. Gente, eu não estou conseguindo. Marcela, você consegue fazer para mim, então? Alguma coisa não estou conseguindo. Consigo, sim. Vocês me desculpem aí. Não, eu consigo, só um minutinho. Deixa eu... Não repare, mas é rapidinho, não vai, gente, é só uma informação para vocês. Obrigada. Por favor, bota no módulo de... Isso, obrigada. Desculpem a todos esse atraso, mas, então, na realidade, a gente quer informar vocês a respeito de uma pequena alteração que houve na tabela, que consta do submódulo 4.4 do procedimento de rede, no anexo A desse submódulo, tá? Por favor, Marcelo. Então, contextualizando para vocês, né? Então, por determinação da CEPAMP, a partir de 2018, cabe ao ONS a avaliação anual dos intervalos dos patamares utilizados, que são utilizados, né, na cadeia dos modelos energéticos, DCEM, DECOMP, New Wave. A metodologia da geração desses intervalos encontra-se detalhada no relatório do estudo de representação dos patamares na cadeia de modelos do setor elétrico, que foi aprovada pela CEPAMP. Então, seguindo isso, de acordo com essa determinação, o ONS esse ano contratou, como desde 2018, a realização do trabalho pelo CEPEL,
cujos resultados foram apresentados nesse relatório técnico DEA 2337 de 2021, que vai valer, então, para a operação energética de 2022 até 2026. E vai valer, esses patamares vão valer até para o ano seguinte, para o ano que vem, e que o ano que vem será feita nova reavaliação, como tem sido feito. Mas, então, para o próximo ano, na realização elaborada no presente ano, foi apresentada uma pequena alteração em um dos patamares de carga que eu vou apresentar para vocês a seguir. E, então, por isso que há a necessidade dessa atualização para que ela possa ser usada a partir do PNMO de janeiro de 2022. Esse relatório já foi, depois de avaliado pelo ONS, ele seguiu o rito do seu encaminhamento à ANEEL. Então, vou apresentar a seguir as providências que o ONS tomou, dado que houve essa alteração este ano. O ONS, então, encaminhou uma carta à ANEEL, disponibilizando a documentação, o relatório, e informando sobre essa alteração. Em outubro, o ONS abriu uma consulta externa, e para revisão do submódulo, né, através do Sintegre, e que no período de 22 de outubro até 1 do 11, onde nenhuma contribuição foi recebida. Tá? Então, agora em novembro, houve a publicação, esta semana, no submódulo do novo, né, submódulo 4.4, com a nova tabela de intervalos, e hoje, até o fim da tarde, vai haver a disponibilização e divulgação no Sintegre da nova tabela, do relatório que levou onde está justificado e mostrado a pequena alteração que ocorreu, e o relatório de metodologia para os mais interessados em saber a metodologia que é usada nesse cálculo. Por favor, Marcela. Então, essa é a tabela vigente, né? Até o PMO desse mês. Então, foi usada a tabela que consta no submódulo 4.4, mas a partir... Por favor, Marcela. A alteração que vai exatamente vai ser utilizada a partir do PMO de janeiro de 2022, foi aqui como eu disse, foi uma pequena alteração nos meses do verão, né? E só no sábado, domingo e feriado, e na carga leve e média, que vocês vão ver que... deixa eu voltar para vocês verem qual foi Isso, desculpa. Aqui, a alteração. A carga leve, na realidade, ia da primeira hora até a 20ª e a 24ª hora, sendo complementada com a carga média da 21ª até a 23ª. A nova tabela apresenta uma pequena, aqui, só na leve, ela vai agora, ao invés de ir até a 20ª, ela vai até a 19ª, e a média vai da 20ª à 23ª. Então, então, era isso que a gente queria, e essa alteração a gente é certamente justificada por conta do histórico que a metodologia utiliza dos perfis históricos dos últimos 5 anos e que, de alguma forma, afetou e causou essa alteração, tá bem? Então, era isso que nós gostaríamos de apresentar e informar para vocês e vamos disponibilizar a todas as informações no Sintegre estarão disponíveis hoje. Obrigada, Tiago, e passo a palavra para você. E estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Maria Helena, obrigado por essas informações. A gente agradece a atenção de todos. Vamos para mais um intervalo e, na sequência, vamos continuar com algumas outras informações adicionais sobre o grupo de trabalho de dados de produtibilidade, um informe que nossos amigos da gerência de modelos vão falar sobre as atualizações para janeiro de 2021. Desculpa, janeiro de 2022. Agradeço a todos e a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado, pessoal.
Bom dia a todos. Dando sequência às nossas apresentações do segundo dia de PMO, de dezembro de 2021, tem uma pergunta aqui do Marcos Estocco, da Matrix Energia. Prezados, bom dia. Gostaria de saber o que motivou a queda de 0,9% nos níveis dos reservatórios do Subsistema Sudeste, publicado no IPDO de hoje, visto que o nível da partida pelo modelo Decomp era 19,3%. O que justifica essa diferença? Marcos, o IPDO ele é um informe preliminar. Ele é disponibilizado pelo CNOS, geralmente na madrugada do dia, para o próprio dia, e ele, como ele é preliminar, ele tem esse caráter de ele pode ser revisto ao longo do dia, pode ser atualizado. A gente verificou aqui o nível que está aqui nas nossas bases, que aparentemente é mais coerente, seria de fato esse da casa de 19,3, mais próximo de 19 do que de 18. E tanto que quando nós consultamos o PDO do dia anterior, ele também já estava próximo desse nível do Decomp, 19 ponto alguma coisa. A gente vai verificar aqui para fazer alguma retificação até para o próximo IPDO, mas a gente gostaria de ressaltar bastante que ele é preliminar. A gente tem outras fontes que, de repente, podem passar por uma consistência, por outro nível de consistência, como o nosso próprio site, se você for lá, tem a informação dos reservatórios. Se você lá no nosso site tem Energia Agora Reservatórios, você vai ter uma informação que já está mais consistida do que a do IPDO. É isso que a gente tem para te dizer, só para fazer esse alerta por conta dessa diferença. A gente pede desculpa desse desvio, a gente vai entrar em contato com o pessoal do CNOS que publica essa informação, mas só pedir para você tomar cuidado que ele é com o caráter preliminar do IPDO. Na sequência, eu vou chamar o Rodrigo para fazer uma apresentação sobre os dados do GTDP e fazer mais uma outra observação para nós aqui. Por favor, Rodrigo. Olá, bom dia a todos. Rodrigo Pereira, Gerência de Metodologias e Modelos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Carregou? Certinho, Rodrigo, pode seguir. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês o processo de homologação e uso dos resultados do ciclo 2 de GTDP. Só que antes, vamos trazer aqui uma errata da apresentação de ontem do Planejamento Anual da Operação, Construção da Função de Custo Futuro, DEC do New Wave, PMO dezembro de 2021. A errata é o slide número 24, onde foi dado a publicidade do despacho número 2675, que anui a recomendação da Carta do INS em utilizar como os valores médios da bacia do Rio Madeira em Santo Antônio em geral, o CEMONTE e o CEFUGA, os níveis médios de montante, médios de usante, uma metodologia pelo modelo Suichi com histórico de vazões de 31 a 2020. A errata é o seguinte: esse despacho 2675 ele foi derrubado com a entrada do despacho 3611, em 11 de novembro desse ano. Então, não será utilizado o modelo Suichi para o cálculo dos valores médios mensais do CEMONTE e CEFUGA dessas duas usinas, e sim os resultados do GTDP ciclo 2. Esse despacho 3611, ele determina e autoriza a atualização dos dados cadastrais em função dos resultados do ciclo 2 do GTDP para uso no PMO de janeiro de 2022. Né? Com isso, será dada a informação aos modelos desses resultados, né? São 151 usinas que tiveram resultado no ciclo 2. O conjunto de resultados é o seguinte, né? São 5 caixas de resultados em 3 caixas de arquivo. Então, a produtibilidade específica e suas vazões efetivas compatíveis vão dentro do hidro.dat, as perdas hidráulicas vão dentro do arquivo hidro.dat, o nível médio representativo do canal de fuga vai tanto no hidro.dat quanto do MODIF, né? O MODIF vai entrar a sazonalidade em Giral, Santo Antônio e Tucuruí. O nível de montante das usinas a fio d'água vai tanto no hidro quanto no MODIF. No MODIF, o nível médio entra para Santo Antônio e Giral. E os polinômios de usantes têm seu arquivo próprio, o polinjus.dat. Tá? Esses resultados vão estar carregados no Sintegre na área do médio prazo, segunda-feira, e todos os resultados do GTDP eles já foram divulgados antecipadamente no âmbito do CT PMO-PLD do grupo Análise de Dados Técnicos. Tá? Então, essa notícia que a gente tem para dar aqui hoje. Agradeço a todos, estou aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Vou passar agora a palavra aqui ao meu colega Carlos Júnior, que ele vai seguir com as melhorias do Decomp o ano seguinte. Obrigado.
Boa tarde, bom dia a todos. Vou compartilhar a tela. Estão vendo? Perfeitamente, Carlos. Pode seguir. Obrigado, Thiago. A partir de janeiro de 2022, entram em vigor novas versões do Decomp, GVASP e a representação do VMOP no modelo Decomp New Wave. Então, o que a gente vai comentar hoje, apresentar hoje, essas duas versões e também algumas questões do VMOP. Então, inicialmente, o processo de validação da versão do Decomp. Foram realizadas 5 reuniões ao longo dos meses de fevereiro, março, abril, até outubro. E nessas reuniões foi apresentada, então, a nova versão do modelo Decomp, o caderno de testes, e foram apresentados os resultados dos testes. E, por fim, a aprovação do relatório de validação. Então, em 15 de outubro desse ano, né, a versão 30.16 do modelo Decomp, que após a aprovação da ANEEL vai ser renomeada para 30.31, ela foi validada pela FTDecomp. A documentação do processo de validação, ela está toda disponível no endereço que está aqui na tela do Sinteg. Lá vocês encontram todos os testes que foram realizados, todas as modificações que foram feitas na versão, todas as apresentações feitas pelo CEPEL, pelo CCE, pelo INS. Então, está tudo disponível nesse endereço que está aqui, né? Fica tudo guardado lá, de todas as reuniões, todas as apresentações de todas as reuniões. Então, para quem tiver interesse de consultar o material, inclusive os vídeos das reuniões também estão disponibilizados lá, né? Para quem não pôde participar das reuniões, os vídeos também estão lá para consulta. A ANEEL abriu uma tomada de subsídios para a aprovação dessa versão, né? Número 18, 2021. O prazo limite para colaboração, né, contribuição na tomada de subsídios é até o dia 24 de dezembro, e a documentação dessa tomada de subsídios, o modelo para envio de contribuições, assim como os critérios e procedimentos para participação, né, estão disponíveis no endereço que está aqui na tela. É o site da ANEEL, /tomada de subsídios. Os principais aprimoramentos dessa versão do Decomp. Ela trouxe vários aprimoramentos que estão ligados ao GT metodologia da CEPAMP, né? São eles: o acoplamento com o termo papeado New Wave, a produtibilidade específica variável, né? Em grade, variável em função da altura de queda e a vazão turbinada, as perdas hidráulicas variáveis também em grade, em função do turbinamento da usina, e correções e melhorias de uma funcionalidade que já existia no Decomp, que é o RHE, e foi corrigido e melhorado para que pudesse entrar em vigor no ano que vem. Desses 4 itens, né, 3 foram adiados, né, lá no âmbito da CEPAMP. PARPA, produtividade específica e perdas variáveis, ficou para um próximo ciclo, não entra agora em 2022. Então, desses itens da CEPAMP, o único que entra em 2022 é o RHE, que é o VMOP. Aqui eu listei as melhorias de implementação do RHE, né, só para destacar aqui. Teve alteração na impressão da viabilidade, alteração também na forma como é considerado as RHE soft, né, aquelas que, caso o modelo viole, ele paga uma penalidade e não precisa ser relaxado a restrição. E foi criado um arquivo novo também, DECOP RHE soft, para contabilizar essas restrições que o modelo pagou a penalização e não foram relaxadas. De forma geral, né, eu não listei todos os itens aqui que foram ajustados na versão, mas foram vários ajustes, né? Coloquei só os 4 aqui mais relevantes de comentar, né? Foram ao todo 69 itens ajustados na versão, dentre eles, então, melhorias de desempenho no cálculo da função de produção hidráulica, melhorias e ajustes no cálculo do engolimento máximo das usinas hidrelétricas, inclusão de um modo de consistência de dados, similar ao que tem no New Wave, né, que você pode rodar só a consistência sem o modelo entrar no cálculo da política, e houve algumas correções e melhorias também de impressão de relatórios de saída, dentre outras melhorias e ajustes que estão todos disponíveis lá no Sintegre para consulta. Foi validado também uma versão do GVASP, a versão 9. Essa versão do GVASP, o intuito foi de aprimorar a representação hidrológica nos modelos, através do PARPA, e também um ajuste também na adequação do arquivo de saída do GVASP, lido pelo Decomp, ao qual passa a ser informado se aquele arquivo tem o formato de 320 ou 600 postos. Então, esses foram os 2 ajustes feitos no GVASP. O processo de validação do GVASP contou com 3 reuniões, né, em fevereiro e junho. Para validar esse ajuste adicional de 320, 600 postos, não foi feita uma reunião presencial, foi uma validação desse item por e-mail, enviada aos participantes no dia 15 de outubro.
E, apesar de já estar validada, né, recomenda-se que a metodologia de geração de cenários para PA seja utilizada somente após sua aprovação no âmbito do SG Representação Hidrológica. Então, o GVASP já entraria agora em janeiro de 22, porém, a funcionalidade do PAR-PA, ela está esperando a aprovação na CEPAMP, então ela não entra agora em janeiro de 22. A versão entraria, mas sem utilizar o PAR-PA, que só vai passar a entrar em vigor oficialmente quando aprovado na CEPAMP. O prazo limite, a tomada de subsídios é a mesma do DECOMP, é 18/2021. Então, é o mesmo prazo e é junto, né? A ANEEL abriu uma tomada de subsídios junto dos dois modelos. Então, a contribuição também em relação à validação do GVASP é no que está na tela agora. Sobre a representação do VMOP nos modelos DECOMP e New Wave, isso vai entrar em vigor, segundo a CEPAMP determinou, né, deliberou, a partir do ano que vem, janeiro de 22. As energias armazenadas mínimas consideradas nos RES serão, então, Sudeste Paraná, Paranapanema, 20%, Sul Iguaçu, 30%, Nordeste, 23,5% e Norte, 20,8%, com uma observação que, em função da curva de Tucuruí, o valor do RE Norte, para o mês de dezembro, ele é mais baixo que nos demais meses. Ele é 18%. Aí tem uma observação em relação a isso, né? Sobre o RE Norte, mas primeiro informamos, então, no DECOMP, é informado, então, através do registro HE, né, que são as restrições RHE, no arquivo da DIGER. Será o tipo RAD nos estágios semanais e SOF no estágio mensal, né? O RAD significa que, se aquela restrição de nível mínimo não for atingida, possível de ser atendida, o usuário vai ter que relaxar a inviabilidade e rodar de novo, da mesma forma que é feito com todas as outras restrições hoje no DECOMP. E no segundo mês será usada a modalidade soft, que significa que, se o modelo não atender a restrição, ele paga uma penalização e não é necessário que o usuário relaxe a restrição. Ele converte normalmente, dando todos os resultados, pagando a penalidade, sem que seja necessário que a restrição seja relaxada. Tem só uma observação em relação ao RE Norte, né? Como tem aquela questão que dezembro é mais baixo que os demais meses do ano, então a gente tem, por exemplo, aqui, vai acontecer, mês de novembro, está lá com 20,8, mês de dezembro, 18, depois de janeiro volta a 20,8. Então, eventualmente, pode acontecer a última semana operativa, por exemplo, o 1º de novembro, a última semana operativa de novembro contém dias de dezembro, isso pode ocorrer, né? Pode conter dias do mês seguinte. Quando isso acontecer, uma situação que a última semana conter dias do mês seguinte, né? Então, está aqui no exemplo, no PMO de novembro, então o nível para novembro é 20,8, o nível para dezembro é 18, é mais baixo. Essa semana que contém dias do segundo mês, aqui no exemplo é o novembro de 2022, ela tem 2 dias de dezembro. Nessa semana aqui, 5 de novembro. Para evitar conflito com a curva de Tucuruí, a gente vai adotar o menor valor dos dois. Então, se eu estou aqui na semana de novembro com 20,8 e dezembro com 18, a semana que contém dias dos dois meses, ela vai adotar o menor valor dos dois, que no caso é o 18. E a mesma coisa quando chegar dezembro para janeiro. Se a semana conter dias de janeiro, para evitar conflito com a curva de Tucuruí, a gente vai adotar o 18, uma restrição mais baixa, para que não haja conflito com a restrição da curva de Tucuruí. Então, essa observação é somente naquelas semanas que conter dias do mês seguinte. Quando isso não acontecer, não precisa fazer essa observação. A definição do valor da penalidade referente ao atendimento da restrição do VMOP, ela a penalização pelo não atendimento é contabilizada no próprio estágio de violação, diferente do New Wave, que tem aquela máxima de violação que só contabiliza em novembro, né? O DECOMP, a penalidade vai ser contabilizada no próprio estágio de violação. O valor da penalidade é atualizado a cada revisão, ele será atualizado a cada revisão, né? Conforme a mesma metodologia calculada, utilizada no passado pela CAR. Então, isso foi deliberação lá da CEPAMP que se utilizasse dessa forma. Né? Aí, como que funciona essa forma, então? A penalidade do volume mínimo, ela é 1,005, o maior CVU entre as usinas térmicas disponíveis para a programação, considerando todo o horizonte do DECOMP. E esse valor multiplicado por 1,005, ele é arredondado por um múltiplo de R$10 por megawatt-hora acima. Essa é a premissa que a CEPAMP adotou, aqui eu coloquei a fonte, né? Foi o que estabelecido lá na CEPAMP, ser feito dessa forma. Então, o valor da térmica mais cara multiplicado por esse fator com
0,05 aqui, e arredondado para um múltiplo de 10. No New Wave, os valores de VMOP de todos os REs serão informados através do arquivo curva.dat. Aqui só uma observação importante, porque hoje tem o Norte e o Nordeste informa via modif, né? Então, não vai acontecer mais informação via modif desse tipo de restrição, vai ser tudo no arquivo curvas, né? Todos os REs serão informados no arquivo curvas. O VMOP ele é constante em todos os meses do ano para todos os REs, com exceção do RE Norte, como acontece no DECOMP, né? O Norte ele vai reduzir para 18. E sempre que o mês de dezembro fizer parte do horizonte de planejamento de curto prazo, isso é, nos casos do PMO de novembro e dezembro, o VMOP do RE Norte, para o mês de dezembro do primeiro ano de estudo do New Wave, passa a ser 18. Em todos os demais meses do horizonte, o valor é 20,8. Então, essa redução em função da curva de Tucuruí para 18, no New Wave, ela ocorre no primeiro ano. Nos demais anos, é mantido o 20,8 mesmo para dezembro. Então, essa redução que é feita lá no DECOMP, também é feita no New Wave, mas somente no primeiro ano. Os demais mantêm o 20,8. A penalidade no atendimento do PMOP no New Wave, ela é penalizada a máxima violação e o mês de aplicação da máxima violação é novembro. E a penalidade calculada a partir da fórmula que está aqui na tela, né, e ajustada de acordo com a atualização do CVUs. Né? Então, a penalidade vai ser o máximo CVU entre as unidades térmicas consideradas em todo o horizonte do New Wave, vezes 1 mais a taxa de desconto elevado a 11/12. É isso. Perguntas podem ser feitas pelo chat, todas serão respondidas. Obrigado. Eu volto a palavra para o Tiago. Obrigado, Carlos Júnior, por trazer essas informações. A gente encerra, sim, esse nosso bloco. Na sequência, a gente vai responder as perguntas que tiveram no nosso chat e dar sequência nas apresentações sobre as previsões hidrológicas. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Vamos dando sequência às nossas apresentações. Eu vou complementando a pergunta do nosso colega aqui, Marcos Estocco, sobre o IPDO. Marcos, só avisar que o IPDO foi republicado com o valor de armazenamento no Sudeste corrigido, tá? Está com o valor de 19,4, se não me engano, mas ele já está corrigido. Muito obrigado aí pela observação. Na sequência, tem uma pergunta do Marcelo Baquete, da True Comercialização. Bom dia, senhores. Onde encontra o valor da taxa de desconto anual usada no cálculo apresentado no último slide? Marcelo, essa taxa de desconto, ela fica no arquivo DGE do New Wave, tá? Lá no arquivo DGE do New Wave tem o valor da taxa de desconto. Hoje ele está em 12%, ela está em 12%. Temos uma pergunta aqui da Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, encontramos no Sintegre os arquivos IDRI, Polijus e Modif, relacionados do GTDP com o nome underline GTDP, underline out, underline 21, e data de 5 de novembro. Esses são os arquivos que devem ser usados a partir de janeiro de 22? Se não forem, solicito que coloquem lá os arquivos que serão efetivamente usados. Grata. Só uma dúvida que eu fiquei, desculpa, pessoal, vai ser o Rodrigo que vai responder? Porque eles fizeram... Responde. Tá, por favor, Rodrigo, vamos lá. Oi, Mônica, bom dia. O objetivo desses 3 arquivos estarem montados lá foi para atender a demanda do CT de antecipar, né, o início das análises desses resultados. A ANEEL autorizou isso, nós divulgarmos esses resultados sem que o processo de homologação tenha findado. Tá? O processo de homologação demora cerca de 1 a 2 meses, então houve essa autorização prévia. Então, nós montamos esse arquivo com os resultados do GTDP como se eles fossem vigorar a partir de outubro de 2021. Tá? O nosso compromisso no PMO, em dar a publicidade antecipadamente até 30 dias, é com os resultados. Tá? Então, não temos como fornecer agora os arquivos que serão efetivamente usados em 2022. Vai demorar um pouquinho de tempo ainda para esses arquivos serem elaborados, porque é toda uma conjuntura que monta esses arquivos. Tá? Para adiantar o CT-PMO, esses arquivos foram montados, digamos assim, artesanalmente. Tá? O conjunto de resultados é o mesmo. Tá? Então, é essa a resposta.
Obrigado, Rodrigo. Dando sequência, temos mais uma pergunta aqui do Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Prezados, bom dia. Com relação aos dados do GTDP, também teremos alterações no bloco AC do DECOMP. Com algumas novas usinas que têm influência da vazão vertida no canal de fuga, na apresentação do ONS não foi citada essa alteração, mas a CCE informou no último encontro do PLD. Obrigado. Isso aqui ficou para o Carlos, né, Carlos? Ou é o Rodrigo? Eu respondo também, Thiago. Tá. O Rodrigo também, Tá? tá ótimo. Obrigado. Beleza? Nada. Bom dia, Gabriel. Tudo bem, cara? Tá correto, tá? O ciclo 2 trouxe a entrada de algumas novas usinas, tá? E sempre que a usina é contemplada no GTDP com o resultado de um novo polinômio de jusante ajustado com a metodologia, esse flag, né, da influência da vazão vertida no canal de fuga, ele tem que ser setado para 1, né, igual a 1, porque todo polinômio do GTDP ele automaticamente contempla essa influência no próprio dado, né? A própria metodologia identifica isso automaticamente, então o polinômio ele já está preparado para isso, então esse é o motivo do flag ser igual a 1. Né? Isso não entra no IDRI porque o DCEM ainda não está preparado para interpretar esses polinômios. Então, para não ter confusão e disparidade, os flags igual a 1 foram setados dentro do bloco de alteração de cadastro do DECOMP. Então, todas as usinas do GTDP do ciclo 2 que tiveram polinômio estão dentro do polijus.dat. Essas alterações vão ter que entrar como flag igual a 1 no AC. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. A gente com essa resposta para o Gabriel Godinho, a gente encerra esse bloco de respostas. Eu vou convidar a Lilian Yamamoto para fazer a nossa apresentação aqui sobre a previsão de vazões de curto prazo. Por favor, Lilian. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Dando prosseguimento, então, à nossa apresentação de previsão de vazões. Começamos com o subsistema Sudeste. A previsão para o mês de novembro, observamos a previsão feita no PMO com 106% da MLT, tendo alcançado aí seu maior valor de previsão na revisão 2 e tendo um fechamento estimado para o mês de novembro de 93% da MLT. Isso representa o 42º menor novembro do histórico. Olhando agora a previsão para o mês de dezembro, nós temos uma previsão mensal de 47.705 megawatts médios, 99% da MLT, representando o 41º maior dezembro do histórico. Olhando agora as principais bacias do subsistema Sudeste, nós temos para a Bacia do Grande essas elevações das ENAs nas próximas semanas, com uma previsão mensal de 76% da MLT. Para a Bacia do Paranaíba, nós temos uma previsão mensal de 93% da MLT. Para a Bacia do Tietê, uma previsão mensal de 55% da MLT. Para a Bacia do Paranapanema, a previsão mensal fica em 48% da MLT. Para a Bacia do Rio Paraná, a previsão mensal é de 89% da MLT. E agora vemos o subsistema Sul. As previsões feitas para o mês de novembro, começamos no PMO com 64% da MLT e vamos ter um fechamento estimado de 57% da MLT, sendo o 22º menor novembro do histórico. Para o mês de dezembro, nós temos uma previsão de 4.128 megawatts médios, 55% da MLT, sendo o 21º menor dezembro do histórico. Então, olhando agora a Bacia do Iguaçu, nós temos uma previsão mensal de 54% da MLT. Para a Bacia do Rio Uruguai, ao longo das semanas, algo próximo de um patamar, né? Com uma previsão mensal de 59% da MLT. O subsistema Nordeste. A previsão para o mês de novembro, tivemos a previsão no PMO de 76%, alcançando a previsão máxima na revisão 2, com 89% da MLT,
E sendo o fechamento estimado para o mês de novembro, 82% da MLT, sendo o 33º menor novembro do histórico. Já para o mês de dezembro, nós temos uma previsão para o Nordeste de 8.501 megawatts médios, 86% da MLT, sendo o 35º menor dezembro do histórico. Para a bacia do São Francisco, nós observamos também as ENAs se elevando ao longo das semanas, a previsão mensal é de 86% da MLT. Para o subsistema norte, a previsão de novembro, nós começamos com uma previsão no PMO de 155%, atingindo seu valor máximo na revisão 2, com 189% da MLT, e um fechamento estimado de 154% da MLT. Isso representa o 7º maior novembro do histórico para o subsistema norte. Já para o mês de dezembro, a previsão fica em 17.861 megawatts médios, 215% da MLT, sendo o 2º maior dezembro do histórico. Olhando agora a bacia do Tocantins, nós temos uma previsão mensal de 140% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM, nós temos as bacias do norte alocadas na faixa de acima de 120% da MLT, além também da bacia do Doce e do Itabapoana. De maneira geral, as bacias do Nordeste alocadas na previsão entre 80% e 120% da MLT, com exceção do Paraguaçu, que se encontra abaixo de 80% da MLT, e o subsistema sul, por completo, alocado na previsão abaixo de 80% da MLT, além das bacias do sudeste, do Paranapanema, Tietê e Grande. Para as bacias do Paranaíba e a calha principal do Paraná, elas se encontram na faixa de 80% a 120% da MLT. Então, observando agora essa previsão a partir das semanas, nós temos o Sudeste, começando com a semana 1, 85% da MLT, e tendo uma subida gradual até a última semana, a quinta semana, com 119%. Para o subsistema Sul, nós temos a semana 1 com 45% da MLT, e também com uma subida gradual até a última semana, atingindo 69% da MLT. Já para o subsistema Nordeste, nós começamos a semana 1 com 90% da MLT, tendo uma queda para a semana 2 de 71% para 71%, né? E esse aumento gradual também até a semana 5, com 109% da MLT. Já para o subsistema Norte, nós temos uma previsão para a semana 1 de 176% da MLT, e também subindo gradualmente até a última semana, com 259% da MLT. Então, o valor esperado para o subsistema Sudeste é de 99%, com seu limite inferior de 74% e seu limite superior de 125%. Para o subsistema Sul, o valor esperado fica em 55% da MLT, variando entre 27% e 86% da MLT. Já para o subsistema Nordeste, o valor esperado fica em 86%, variando entre 61% e 111% da MLT. E para o subsistema Norte, um valor esperado de 215%, variando entre 176% e 253% da MLT. A partir da previsão realizada para o mês de dezembro, nós temos a geração de cenário de afluências para o mês de janeiro de 2022, considerando aí, então, 136 aberturas. Olhando, então, janeiro para o subsistema Sudeste, nós temos aproximadamente 77% dos cenários alocados na faixa entre 70% e 110% da MLT. Para o subsistema Sul, 68,2% se encontra abaixo de 90% da MLT, sendo essas parcelas bem distribuídas nessas faixas que estão abaixo de 90% da MLT.
Para o subsistema Nordeste, 62,2% se encontra entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Norte, janeiro possui 91,8% dos cenários acima de 130% da MLT. Então, com isso, eu encerro a apresentação e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Lilian. Com a apresentação da Lilian, a gente encerra mais um bloco e peço que continue aí para o nosso último bloco, que será que a gente vai trazer as últimas perguntas que ainda estiverem pendentes ou que surgirem no nosso chat e fazer a leitura da ata e o nosso encerramento. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para nosso último bloco da reunião, do último dia da reunião do PMO de dezembro de 2021. Eu vou proceder com a leitura da ata. Registro também que não ficou mais nenhuma pergunta pendente no nosso chat, então fica como encerrado a nossa sessão de perguntas, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para a nossa central de relacionamento.agentes@ons.org.br ou aguardar também. A gente responde perguntas nas reuniões semanais, qualquer dúvida também, a gente vai estar aqui disponível semana que vem para responder. Eu vou iniciar aqui a projeção para a gente poder passar a nossa leitura da ata. Acho que a tela já deve ter carregado para vocês, vou começar. Ata da reunião do PMO de dezembro de 2021, ocorreu nos dias 25 e 26 de novembro de 2021. A transmissão foi online pelo site do ONS em virtude da pandemia do Covid-19. A programação mensal de operação de dezembro de 2021. Como que se desenvolveu a reunião no dia 25 do 11? As seguintes apresentações foram realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que apresentou as restrições enquadradas na previsão para o cálculo do PLD, pela Gerência de Executiva de Planejamento Energético, do ONS, foram apresentados os dados de entrada no modelo New Wave para o mês de dezembro de 2021, para a elaboração do período do PMO. Atualização de dados do GTDP e aprimoramentos do modelo DECOMP para janeiro de 2021. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação mostrando um panorama dos indicadores econômicos, ressaltando sua relação com o comportamento da carga nos últimos meses. Destacou o desempenho da indústria e dos setores de comércio e serviços. Além disso, apresentou o acompanhamento das taxas de crescimento do consumo por classe, disponibilizado pela EPE, destacando o desempenho das classes industrial e comercial. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos 2 últimos anos. Para o ano de 2021, foram apresentados os valores verificados por subsistema para o período de janeiro a outubro. Para novembro, foram mostrados os valores estimados para o mês com base nos 22 primeiros dias verificados e mais a previsão para o restante dos dias. Além dos valores verificados /estimados para os meses de janeiro a novembro do ano em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Para o mês corrente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos e econômicos que vêm impactando o comportamento da carga. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, consolidados no PMO de dezembro de 2021, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do PLAN 2021-2025. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, do ONS, foram apresentadas as principais alterações de limites elétricos do PMO de dezembro de 2021. E pela Gerência Executiva de Programação, PR, do ONS, foram apresentados pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de novembro de 2021, foi feita a divulgação do Comitê Técnico PMO-PLD, foi apresentados os dados de entradas do modelo DECOMP para o mês de dezembro de 2021, para a elaboração do PMO do referido mês, e o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Sobre meteorologia e hidrologia, no dia 25 do 11, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Segue a análise. O mês de novembro foi marcado pela permanência da ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, exceto no Tietê. A configuração da zona de convergência do Atlântico Sul na primeira semana do mês
e o deslocamento das frentes frias até latitudes mais baixas, nas 2 semanas seguintes, organizar a precipitação nas bacias localizadas na região norte e na bacia do Rio São Francisco, quando foram observados os maiores acumulados e anomalia positiva no mês. As bacias da região sul apresentam anomalia negativa de precipitação, consequência da rápida passagem das frentes pela região. A maioria das capitais brasileiras apresentaram valores de temperatura máxima próximo à média histórica, exceto Porto Alegre e as capitais nordestinas, onde os calores foram superiores à média. Os menores valores de geração eólica e solar foram observados no período de 2 a 7 de novembro, quando ocorreu a configuração das ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. O trimestre dezembro-janeiro-fevereiro, DJF, compreende os 3 meses mais chuvosos das bacias localizadas na região norte e nordeste. Historicamente, a precipitação aumenta de forma gradativa depois da primavera nas bacias dos rios Madeira, Xingu, Tocantins, São Francisco, Grande, Paranaíba, Tietê e Paraná. As temperaturas máximas são relativamente altas em praticamente todo o país. Desde meados de outubro, os campos de temperatura de superfície do mar, a TSM, do Oceano Pacífico Equatorial, associados aos campos de radiação de longa emergente e de vento em altos e baixos níveis, são consistentes com a atuação do fenômeno Laninha, com probabilidade próxima a 70% de atuação até o início de 2022. Levando em consideração as atuais condições oceânicas e atmosféricas, bem como os diversos modelos de previsão climática de vários centros mundiais, a previsão para o trimestre indica maior probabilidade de precipitação entre os tercis normal e abaixo da média para a região sul do país. A previsibilidade é baixa nas demais bacias de interesse do SIM. Em relação à temperatura, as previsões indicam maior chance de ocorrência de temperatura variando de normal a ligeiramente acima da média em todo o país. Foi informado que, a partir desse PMO de dezembro de 2021, serão disponibilizadas as rodadas em Shadow dos modelos SMAP/ONS agrupados. Foi informado também que, a partir do PMO de janeiro de 2022, os modelos SMAP/ONS serão reagrupados por bacia. Com a junção dos modelos, todos os BAT.conf usarão a distância multicritério como medida de performance. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP/ONS para a primeira e segunda semana operativas do mês de dezembro de 2021. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Telespires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP/ONS, a partir da atualização da chuva histórica, 2006 a 2020, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Na sessão de perguntas abertas aos agentes, a PRH, nossa Gerência de Recursos Hídricos e Hidrometeorologia, esclareceu dúvidas sobre o reagrupamento das bacias do SMAP, as alterações práticas das mudanças dos arquivos e a disponibilização em Shadow, sobre o hidrograma de Belo Monte, que será utilizado em 2022. Agora já para o dia 26/11/2021, o dia corrente. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de novembro de 2021 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de dezembro de 2021 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que o subsistema norte, 215%, apresenta MLT, média de longo termo, acima da média histórica, enquanto o subsistema sudeste, 99%, apresenta ENA, energia natural afluente, próxima a MLT,
E o subsistema Sul, 55%, e Nordeste, 86%, se apresentam abaixo da média histórica. Para o mês de novembro de 2022, os cenários gerados foram agregados em 136 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 76,9% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% na MLT. Para o subsistema Sul, 68,2% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 90% na MLT. Para o sistema Nordeste, 62,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Norte, 99% dos cenários gerados apresentam ENA acima da MLT. Seção de assuntos gerais. Essa sessão, a gente vem carregando nessa sessão várias informações que ainda estão sendo tratadas dentro do ONS, portanto, a gente basicamente vai fazer a leitura da principal atualização dela, que está no primeiro parágrafo, que é a informação que o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de dezembro de 2021 para o sistema brasileiro é de 10.135 megawatts. As demais informações constam aqui na ata, elas vão ficar registradas no nosso site e para receber contribuições. E assim, não temos mais nada a tratar e a reunião vai ser encerrada. Antes de fazer esse encerramento, eu gostaria de chamar a atenção para vocês e pedir que sejam enviadas contribuições. A gente vai disponibilizar essa ata agora no Sinteg, no nosso fórum de informações de discussões do PMO, vai disponibilizar ela no fórum para receber contribuições por mais 1 hora. E vocês têm até o 12h30 para enviar suas contribuições nessa ata, que a gente pode incluir ou excluir algum registro que não tenha ficado bastante preciso, para então, depois desse período de meio de meia e recepção dessas contribuições, nós faremos, enfim, a disponibilização definitiva da ata no Sintegre. Agradeço novamente pela atenção de todos, desejo a todos um bom final de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e nos vemos na próxima semana na reunião da programação da programação da operação ou na reunião do PMO de janeiro de 2022, a ser realizado no mês de dezembro, no finalzinho do mês de dezembro. Obrigado a todos mais uma vez e tenha um ótimo final de semana. Um abraço.